Oi, no vídeo de hoje tem duas emendas. Isso porque quando eu gravei esse vídeo, eu ainda não tinha acontecido alguns fatos na televisão, na vida pelo mundo, né? E por isso eu comecei a gravar esse vídeo com a opinião que eu tinha sobre o momento, sobre o cenário político internacional. Eu vou desligar agora e vai passar o vídeo normal, como eu tinha gravado. Após, eu vou fazer uma outra emenda, colocando as informações atualizadas. E aí vocês vão ver por que eu mantive esse vídeo do jeito que estava. Porque quando eu gravei, não tinha acontecido nada disso. E depois aconteceu. Não vou mudar as informações que estavam nele, e para não ter que regravar e perder alguma daquelas informações, eu vou deixar do jeito que está. Agora, depois eu vou emendar informações complementares, não que sejam contrárias àquelas informações, são complementares. Então, toca-lhe o barco. Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 7 de abril de 2017. Gente, política internacional, tá? A questão da Síria, seríssima a questão da Síria. Estados Unidos está... aquela política de paz e amor com a questão da Rússia, acho que está com seus dias contados. E as declarações do governo norte-americano em relação à possibilidade de participação e envolvimento direto da Rússia nessa questão está deixando claro que mesmo que a ONU não tome alguma providência, que os Estados Unidos vai tomar providência e está forçando a ONU a uma tomada de atitude mais urgente, mais rápida. Hoje deve sair alguma coisa, é possível que já tenha alguma informação a esse respeito, mas a relação em relação ao último atentado, que foi chocante para o mundo inteiro, por conta do uso de gás sarin, que acabou promovendo morte até de crianças, né? Foi algo que chocou bastante o mundo, e para que se impeça que seja utilizado mais armamento químico na região, está sendo forçada uma postura por parte da ONU, que vinha defendendo exatamente uma omissão nesses casos específicos ali. Agora não vai ter mais como fugir, né, a esse respeito, e provavelmente vai ser uma política de repressão a postura síria. Os Estados Unidos, que até então estavam omissos diante dessa situação, porque estavam focados mais para uma política nacionalista do próprio Donald Trump, voltou a ter uma política uma postura de xerife, um comportamento de xerife, né, global, mas impondo respeito no momento de crise internacional, onde deixou bem claro, não vai admitir algo nesse sentido, até porque o próximo alvo é os Estados Unidos. Não se engane, tu está testando na Síria algo que tu vai utilizar no resto do mundo. Os Estados Unidos entendeu aquilo como uma possibilidade de guerra global e que pode ser jogado lá. E aí pode matar gente lá. Então, claro que eles vão reprimir na base. E se tiver envolvimento direto ou indireto da Rússia nesse aspecto, que por acaso está sofrendo atentados e pseudamente seriam islâmicos,
Então, diz assim, puxa, mas tem a participação de toda a Rússia nesse processo ou de parcela da Rússia nesse processo? E se é por parte do governo? E se o próprio governo está promovendo esses atentados para desviar a atenção sobre si? Então a corrupção na Rússia também tem que ser investigada. Alguém vai investigar a corrupção na Rússia? É possível se fazer investigação de corrupção no governo russo hoje em dia? O governo russo tem a possibilidade de fazer consigo o que nós aqui no Brasil estamos fazendo? A pressão internacional da ONU e a ONU sofrendo pressão internacional dos Estados Unidos muda alguma coisa dentro do cenário internacional? Muda. Vocês podem não gostar do Donald Trump, e é um direito que vocês têm. Mas vocês percebam a influência positiva que Donald Trump está tendo no questionamento da lógica global que vinha sendo desenvolvido. Já modificou todo o cenário. E todos esses governantes internacionais, agora no Equador ganhou a esquerda uma margem de 200 mil votos, e sob suspeita de corrupção na eleição, como aconteceu aqui no Brasil. Ganhar no tapetaço. Segundo avaliadores da ONU, tá tudo bem, obrigado, não aconteceu nada de errado. A ONU, que vem sendo coordenada por um ex-socialista do governo português. Então a coisa tem uma discrepância aí. Então a gente fica muito preocupado com tudo isso que está acontecendo, porque na verdade há uma guerra em curso, uma guerra fria, que não está sendo comentada nas redes sociais, não está sendo comentada nos meios de comunicação, mas existe hoje uma guerra fria, que não é comentada, duplamente fria, ela é congelada, ninguém comenta, mas existe a nova Guerra Fria. Ela está acontecendo. As ideologias estão claras, as situações estão claras, existe um conflito global em andamento, existe um estado de pré-guerra no mundo e ninguém comenta. O que é pior do que o período da Guerra Fria, porque pelo menos tu sabia que existia alguma coisa e tu podia separar o joio do trigo. Agora nem isso, porque é negado, como se não existisse. As pessoas estão com medo de relatar o fato, mas o fato existe. E aí chega um cara que modifica o cenário global pela sua simples presença. Donald Trump. E aí vem a eleição da França, aí vem a separação do Reino Unido, da União Europeia. Tem uma série de fatores que estão acontecendo que modificam o cenário global. As eleições dos países que estão ganhando, que a direita está ganhando. Aqui a possibilidade da saída da Venezuela do Mercosul por conta da tentativa de golpe de Estado de Nicolás Maduro. Uma série de fatos. O mundo está mudando. Sim, está tentando reagir a um grande avanço de um projeto de esquerda que transformou o humanismo em socialismo. Que aparelhou ideologicamente o humanismo nacional e internacional. Então existe sim uma discussão a esse respeito e a possibilidade de contraponto violento, que é o caso até de guerra sem precisar colocar os seus soldados em risco. Guerra que mata inocentes. Guerra química. Guerra biológica. E vocês acham sinceramente que um cara como Donald Trump ia deixar isso passar?
que um país como os Estados Unidos ia deixar isso passar? E que ia se importar com a opinião da ONU e não ia tomar atitude nenhuma a respeito disso? Uma ONU socialista, que está aparelhada, que está focada num projeto de conquista e manutenção do poder de países socialistas e de manutenção de um discurso de inversão de valores. Os Estados Unidos ia se importar com o que a ONU pensa nesse aspecto, com a política do jeito que ela estava sendo levada para a questão da Síria. Se vocês acham isso, vocês não conhecem Donald Trump. E esperam sinceramente que as pessoas não tenham capacidade de reação diante desse quadro. O mundo está mudando. Está mudando para qualificar a questão do mérito, da meritocracia, e principalmente para reagir aos abusos de autoridades que estão invertendo valores. Valores morais e valores éticos, valores humanos. Porque quando tu começa a matar inocente para manter poder, alguém tem que levantar a voz e dizer não, basta, chega, acabou. A gente tem que fazer a nossa parte para que isso tudo acabe. A questão é, se a Rússia está ou não envolvida, e se ela está envolvida parcialmente, se ela está disposta a combater sua própria corrupção para que isso não aconteça mais. E na questão da Síria, se a Síria vai ou não ser reprimida diante das posturas que vem tomando paulatinamente contra a liberdade, a própria vida. Porque não tem limite mais. No momento que mata para conquistar e manter poder, qual é o limite? Então, vocês devem ter percebido que eu fiz uma análise muito dentro da casinha, muito lógica, bem dentro da realidade. O que aconteceu? Essa ação do Donald Trump acabou tendo uma ótima repercussão internacional. Países que estavam na dúvida sobre a postura dos Estados Unidos diante de conflitos internacionais estão agora do lado dos Estados Unidos. Mais até do que estavam do lado do Obama. Porque o Obama tem um ditado que eu já venho dizendo isso em outros vídeos, principalmente antes, quando ainda estava na discussão de como seria a postura de Donald Trump caso houvesse alguma questão de guerra ou de atentado internacional, coisas nesse sentido. Eu disse, gente, não existe... tem um ditado norte-americano que ou mais ou menos fala assim, não há nada mais republicano do que um democrata no poder, não há nada mais democrata do que um republicano no poder. O que eu quis dizer com isso? Isso é um ditado norte-americano. Esse ditado ele quer dizer que quando tu governa para todos, e que as políticas são mais ou menos equilibradas nesse aspecto. As políticas de Barack Obama, elas tinham uma tendência mais conservadora no ponto de vista quando ele não queria governar exatamente do mesmo jeito que os democratas. Eles buscavam uma forma de agradar a todos os setores para poder permanecer no poder. Então era uma política interna, eles agiam até externamente com uma política, uma proposta de política interna para manter o poder, manter os governos, principalmente em anos onde eram anos eleitorais. Aí eles baixavam a bola e se tornavam mais conservadores. E foi o que aconteceu nesse último ano, exatamente as questões em relação à Síria, principalmente o Barack Obama estava muito conservador até demais.
E aí o Donald Trump não tem esse problema porque ele recém foi eleito. Então ele pode ser republicano mesmo. E aí agora ele estava inicialmente sendo agradável aos olhos dos democratas, tentando flexibilizar isso aqui. Chegou um momento e disse assim, não, basta, eu agora sou republicano e sou realmente republicano. E aí funcionando o governo dele já com uma postura republicana. Ele disse, não, nós somos xerife, nós damos o exemplo e nós vamos impedir que esse tipo de coisa, nós vamos mostrar para a ONU e mostrar para o mundo que nós estamos aqui e voltamos. Então, acabou a lua de mel com a Rússia, Antônio? Não acabou a lua de mel com a Rússia. Tanto que Donald Trump mandou o pessoal dele ligar para a Rússia e dizer assim, olha, tira o teu pessoal de lá que a gente vai bombardear. Aí o pessoal se mandou, deixou só o negócio. Aí a Rússia está fazendo agora charminho, dizendo, não, imagina, a gente foi bombardeado, não foi morto um soldado russo. Também se foi de tanso, né? Porque Donald Trump ligou para a Rússia, o pessoal não ele propriamente, mas ligaram para a Rússia dizendo, olha aqui, ó, nós vamos bombardear lá aquele aeroporto que saiu a aeronave para jogar o gás sarin no povo da Síria. Ou seja, do próprio governo da Síria. E a Rússia dizendo que não, que aquilo ali foi dos rebeldes, não sei assim, mas o próprio Estados Unidos já diz ter provas de que não, que saiu de uma área militar do governo sírio, o ataque, né? E que é para eles, a Rússia, reavaliarem esses pontos. Dificilmente a Rússia não sabe dessas questões, até porque quem deu armamento para o governo da Síria foi o governo russo. Então eles sabem tudo esse tipo de coisa. Eles têm consciência disso. E essa posição, esse posicionamento da Rússia a respeito disso, tem alguma estratégia política e econômica por trás desse tipo de coisa, porque a Síria é estratégica para a Rússia, do ponto de vista de conquistas da região. E aí entra a questão também do povo sírio boa parte do povo sírio ter abandonado a Síria e promovido aí através das políticas de imigração, que vai ser o assunto de amanhã, né, que tem a ver também com tudo isso. As políticas de imigração acabaram acontecendo por conta, e é muita gente disfarçada de imigrante, que na verdade são esses povos que vêm junto com os imigrantes, são os que promovem atentados, né? Os que promovem a violência contra essas próprias nações. Então na França, disfarçado de imigrantes, foram lá os guerrilheiros, né? As pessoas que estão querendo, na verdade, entrar disfarçado nesses países, dizendo ser imigrantes e promovendo lá os atentados, né? Contra esses próprios países. Isso está acontecendo, vai acontecer em vários lugares. E aí, como esse pessoal está saindo da Síria, aí, não, são imigrantes, vão para todos os lugares do mundo. E se a gente restaura a democracia na Síria, não tem mais motivo para esses imigrantes permanecerem nesses países. Ou seja, Donald Trump está resolvendo o problema na Síria. Porque essas pessoas podem retornar às suas casas, podem retornar ao seu país, podem voltar ao seu país, se acabar o regime de Bashar al-Assad. Então é essa a situação, na verdade, que está acontecendo. E recebeu o apoio da Europa imediatamente. Donald Trump virou de vilão a bonzinho, a herói, da noite para o dia, no estalar de dedos. E a Rússia não. A Rússia está defendendo um criminoso, está defendendo uma pessoa que promove ataques dentro do seu próprio território contra o seu próprio povo. Por quê? Porque tem interesses políticos envolvidos no processo, pura e simplesmente política sem limites, ao ponto de matar gente, matar inclusive bebês, né, de 7 meses, um
gêmeos, né, que está correndo a foto pelo mundo dessa situação. E aí, em questão de 3 dias, a situação totalmente modificada, né, principalmente com essa ação do Donald Trump de jogar mísseis teleguiados, daqueles com precisão de satélite, né, num ponto específico, ainda avisando que iam atacar. Avisando que ia atacar. Ou seja, só para atacar a parte física do negócio, não necessariamente porque tiveram tempo de retirar as pessoas. Aí, é a Terceira Guerra Mundial, Antônio? Só se a Rússia quiser. Só se a Rússia fizer muita questão. Porque é um ataque preciso a terroristas na Síria. É um ataque preciso a um ditador na Síria. E se a Rússia fizer muita questão de defender um ditador terrorista, aí sim vai ter uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, declarada. Mas a Rússia já está fazendo uma guerra contra o mundo. Ela não é de hoje, ela já está promovendo uma guerra contra o mundo. Uma guerra ideológica contra o mundo. E está manipulando todas as nações do planeta com ideologia. Existe a Guerra Fria, sim, nunca deixou de acontecer. Só que agora a Rússia está toda temerosa porque os Estados Unidos, com a presença de Donald Trump, fez o que ninguém teve coragem de fazer até o presente momento: enfrentar a Rússia. Enfrentou a Rússia. Disse assim, nós vamos atacar a Síria. E ainda avisaram, o cara é muito macho para poder fazer um negócio desse. Ele diz assim, eu sou o presidente dos Estados Unidos e ninguém manda em mim. E eu vou fazer o que eu quero na hora que eu quero. Eu sou o presidente, eu tenho a responsabilidade, eu vou fazer isso, vou mandar e pronto. Se vocês da ONU querem me seguir ou não, tudo bem. Aí uns estão em cima do muro, outros não, isso aqui. Mas a realidade é uma só. Donald Trump realmente mostrou que veio. Ele veio para pôr ordem na casa. Tá? E a Rússia agora vai ter que promove uma guerra, né, ou faz uma limpeza em casa. Porque a forma como começou a ter atentados lá na própria Rússia a respeito disso, né, curiosamente muito parecidos com os atentados que estão acontecendo na Síria, né, como se fossem da oposição. Só que vocês percebam, não tem, em alguns desses atentados não tem nem sequer vítimas, acontecendo explosão quando não tem ninguém. Mas como é que se planeja um atentado que não mata gente? Quem é que pode planejar alguma coisa assim nesse sentido, se não, de repente, simplesmente para mostrar alguma coisa e criar uma opinião publicada em vez de uma opinião pública a respeito disso? E o próprio povo russo deveria prestar atenção no que está acontecendo lá, porque de repente isso está muito curioso nessa situação. Como eu falei no meu vídeo antes mesmo de haver a questão do ataque dos Estados Unidos a esse ponto estratégico bélico da Síria, né, de Bashar al-Assad. Então, mesmo antes de acontecer isso, já havia um prenúncio de algo estranho no governo russo. E agora o governo russo está defendendo criminosos internacionais, né, que estão promovendo, dizendo, não, isso é coisa dos rebeldes. Os rebeldes são a maioria do povo na região. Então, vocês percebam, se uma minoria está governando uma maioria contra a sua vontade e ainda está sendo assassinada de alguma maneira, através de gás sarin, que é arma química, a reação da Rússia é defender o ditador e não o povo. Mas que tipo de reação é essa? Então o comportamento dos Estados Unidos pode ter sido repreensível do ponto de vista de nós estamos bombardeando uma outra nação. Isso
É bem difícil e bem complicado de argumentar a respeito disso. No entanto, essa nação ela está precisando de proteção internacional. E os Estados Unidos exerce essa função, queiramos nós ou não, no planeta. Quem detém as mais fortes armas, o mais forte poderio bélico, e que está, nesse sentido, tentando trazer uma situação de defesa da humanidade, defesa da própria humanidade, como xerife da humanidade. Ah, mas quem determinou que os Estados Unidos têm esse poder e essa força? Bom, ele como nação soberana, ele pode se sentir ameaçado pela questão por conta de ter sido, de ser uma situação que vá contra toda a questão humana em si. É aí que entra a questão dos direitos humanos, aí que entraria a ONU nesse aspecto. Então, por isso, a argumentação dos Estados Unidos na ONU. É questionável, tem questões internas, questões de parlamento nos Estados Unidos, questões de um monte de coisa, mas fundamento, o princípio é um princípio lógico, correto e humano, acima de tudo humano. E para quem dizia que Donald Trump era cachorrinho da Rússia e do Putin, né, agora cadê o argumento, né, de que eles estavam submissos à Rússia, né, colocados na coleira pelo Putin? Fica complicado agora, né? Agora o discurso inverteu, agora o cara é vilão. Até um dia antes ou horas antes, a própria Hillary Clinton estava defendendo uma ação enérgica em relação à Síria. Aí agora os democratas já não apoiam mais a questão de uma reação dos Estados Unidos à Síria. Sei, até horas antes defendia. Agora que Donald Trump agiu, já vão dizer que não é bem assim. Dois pesos e duas medidas, né? O discurso é sempre o contrário daquilo que é sendo feito para poder dar o contraponto, né? Então é isso que vai acontecer. Nunca vão estar satisfeitos. O importante é tomar alguma atitude e o que vinha sendo feito não estava resolvendo. Então agora vamos ver, quem sabe se resolva. Ah, mas Antônio, estão fazendo guerra. Guerra já existia, era a Guerra Fria não declarada. Agora, Donald Trump simplesmente mostrou as cartas na mesa. E agora a Rússia vai ser obrigada a tomar alguma postura diante dessa situação. Eles querem que os Estados Unidos prove que houve realmente um ataque químico por parte do governo. No entanto, o próprio governo de Bashar al-Assad, eles dizem assim, a gente só aceita que alguém venha verificar se não utilizar isso de forma política. Ou seja, se vocês não falarem que isso é um problema do meu governo, vocês podem ir lá olhar. Bonito isso, né? Bem legal. Democrático, inclusive. Claro, aí quer que o pessoal que é ligado a ficar calado, isso, aquilo, não comente a situação mesmo que descubra alguma coisa. Legal isso. Muito democrático. Me deu vontade de tocar mais uma bomba lá. Desculpa a brincadeira, mas diante desse argumento, tá bom? Muito obrigado pela atenção dispensada.